de que ligue o ex-presidente ao plano de eventual golpe relatado pelo senador Marcos Doval, Caio? Muito boa tarde, Lu, boa tarde, doutor Flávio, boa tarde à nossa audiência. Olha, pelo andar da carruagem, é bastante improvável que as investigações desse caso impliquem o ex-presidente da República numa tentativa de golpe de Estado. Aliás, a ideia de uma trama golpista, né, com participação, com protagonismo ativo de Bolsonaro, essa ideia ela vai se cristalizando como uma mera narrativa política. Isso porque, a despeito aí dos inúmeros esforços, né, do Poder Judiciário, das autoridades judiciais e de toda a torcida de alguns setores da imprensa, até o momento não existe prova do envolvimento pessoal, né, do ex-presidente, seja no 8 de janeiro ou em qualquer conduta subversiva contra o Estado democrático de direito. Simplesmente não há provas. A gente está debatendo essas questões há muito tempo e não surge o que os americanos chamam de smoking gun. Então, pelo que se sabe até o momento, o Bolsonaro ele não incitou os seus apoiadores a agirem com violência e não abusou da sua autoridade como presidente da República e como comandante em chefe das Forças Armadas. Então, nesse caso aqui, né, da narrativa do Marcos Doval, o que se apura é a eventual presença, participação ou omissão, né, do Bolsonaro numa suposta reunião de teor bem duvidoso, na verdade bem curioso até, com um deputado e um senador que, sinceramente, com todo respeito, não tinham uma ascendência relevante sobre qualquer instituição ou sobre qualquer grupo que pudesse deflagrar aí uma ruptura antidemocrática. E tem uma questão muito grave aqui no caso, que é a seguinte: as manifestações do senador afastado, Marcos Doval, elas são conflitantes entre si. Você vê os relatos aqui, o parlamentar ele apresenta múltiplas versões da sua narrativa, são repletas, né, de alegações contraditórias sobre pontos fundamentais da história ou da historinha, né, dessa história que foi contada ou dessa historinha que foi confabulada. Né? Por isso, se alguém tem que se preocupar com o curso das investigações, na minha opinião, esse alguém é Marcos Doval, que se emaranhou sozinho aí nessa teia de contradições e teve a credibilidade do seu testemunho muito prejudicada. Isso sem falar nas implicações, nas potenciais implicações penais da sua conduta. Tenho certeza que o doutor Flávio vai poder falar mais sobre isso, né, caso reste provado que o senador, de fato, atrapalhou os trabalhos da Justiça. Muito bem, doutor Flávio. Há algum indício concreto que ligue o ex-presidente Jair Bolsonaro em um eventual plano de golpe relatado pelo senador Marcos Doval? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Caio. Alegria encontrá-lo pela primeira vez aqui no Grande Debate. De certa maneira, eu teria uma convergência não total com a opinião do Caio. Nós estamos realmente, de fato, diante de uma série de versões apresentadas pelo senador e que efetivamente se contradizem. E não são, aliás, são 4 versões diferentes, até agora, pelas minhas contas, não é? Primeira versão é de que Bolsonaro teria coagido o senador. Numa segunda versão, Bolsonaro teria se calado, mas não se contraposto a uma suposta armação a partir de uma gravação com Moraes, né? Numa terceira versão, Bolsonaro aguardaria o detalhamento de um plano de golpe. E, finalmente, numa última versão, ele diz que foi tudo isso foi uma forma de buscar uma vingança contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, nós temos uma série de situações que colocam a palavra do senador, de fato, sob muitas dúvidas. O que temos que entender, entretanto, e aqui é que eu acho que eu vou divergir um pouquinho do Caio, é que os fatos são muito graves, trazidos à tona por um senador eleito e que exigem uma investigação aprofundada. Então, por exemplo, na primeira análise do celular entregue por Doval à Polícia Federal, realmente existe lá material relacionado a um diálogo entre o senador, o Daniel Silveira e, eventualmente, Bolsonaro. Um outro ponto que foi apresentado e já vem sendo comentado é que Doval teria tirado um print de uma mensagem enviada a Alexandre de Moraes, alertando Alexandre de Moraes, e ele apresenta este print
ao Bolsonaro, dizendo: olha, estou aqui dando uma sequência do nosso plano. Então, nós estamos numa fase de investigação e o Estado de Direito, novamente, eu volto sempre a esta tônica, o Estado de Direito impõe uma investigação, uma oitiva do ex-presidente, que será ouvido, apresentará a sua versão. Aliás, ele vai, pelo que nós estamos vendo, ele deverá até ironizar a respeitabilidade, né, de Daniel Silveira e o senador, o que demonstra, mais uma vez, um conflito entre esse senador Duval e a direita. Né? Então, é preciso investigar. Agora, os fatos são graves. O país e a população precisam entender, compreender o que foi que aconteceu. Isso não pode ser puxado, não pode ser esquecido. Ainda que se conclua que o ex-presidente não tem nenhuma relação com essa grave tentativa, suposta, né, tentativa de golpe. Vou pegar aí do final. Ainda que o ex-presidente não tenha qualquer relação com essa suposta tentativa de golpe, foi o que disse o Flávio, as várias versões do senador Marcos Duval, que primeiro coloca o presidente totalmente envolvido e depois vai tirando aí o presidente daquela suposta trama golpista. Independente de como será a investigação no final, Marcos Duval está ou não encrencado, Caio Coppola? É forte, mas sem dúvida nenhuma, né? Eu vou fazer as vezes aqui do Dr. Flávio, porque quando a gente pega a conduta dele, a partir, obviamente, de alegações contraditórias, né, emerge claro que, de alguma forma, ele está obstando aí o trabalho da justiça. Eu peguei até uma citação do professor, né, do jurista, professor de Direito Constitucional, que muitas vezes aqui é consultado, né, pela CNN para dar a sua opinião como especialista, o Dr. Gustavo Sampaio. Ele diz o seguinte: qualquer pessoa que funcione no processo de investigação ou de julgamento, seja como testemunha, seja como depoente, seja como réu, seja como acusador, tem que colaborar pela verdade da justiça. Agora, é óbvio, né? O Dr. Flávio destacou aí 4 versões, está mais atualizado que eu, doutor. Eu achei que nós estávamos na 3ª versão. Então, é óbvio, quando você conta 4 versões sobre a mesma história, né? Existe aí uma confabulação e, até por se tratar de uma autoridade pública, parece que ele está se utilizando aí de meios para veicular desinformação, para desestabilizar a República, enfim, isso é muito grave. Mas ficando aqui no Código Penal, a gente tem aquela lista, né, de crimes contra a administração da Justiça. Então, ele pode ter incorrido em crime de falso testemunho, né, artigo 342, em crime de denunciação caluniosa, também, né, imputando a outra pessoa fato criminoso, né, sabidamente, que não ocorreu. Pode ter uma coação no curso do processo também, né, já que isso faz referência a investigações que estão em curso, né? Então, de novo, a responsabilidade, né, no direito penal, ela é individual. Então, o presidente da República, ele tem que ser investigado, tem que ser processado, tem que ser julgado de acordo com a sua conduta pessoal, né? E não de acordo com, enfim, com as circunstâncias que vão implicando pessoas do seu entorno, seja da base parlamentar, seja, por exemplo, do seu ajudante de ordens, né? E, de novo, até uma frase foi citada pelo mesmo Dr. Gustavo Sampaio nessa entrevista, né, nessa consulta feita pela CNN. Ele diz o seguinte: o direito penal é do fato, não é da pessoa. O que parece que está acontecendo, principalmente ao implicar o ex-presidente da República no 8 de janeiro, onde não existe nenhum vínculo entre as condutas do presidente e os fatos lamentáveis, né, que ocorreram naquela data fatídica, o que parece estar havendo é uma forçação de barra em razão, né, da pessoa e não dos fatos. Vamos lembrar que Jair Bolsonaro ele só passou a constar naquele inquérito, né, que apura, né, os crimes do 8 de janeiro, né, as condutas criminosas, por causa de uma postagem relâmpago em rede social, né, a posteriori, 2 dias depois dos eventos, sendo que no dia ele próprio, né, veio a público condenar, né, as manifestações, que inclusive ele comparou as manifestações da esquerda, porque incluíam vandalismo, depredação de patrimônio público, invasão de prédios públicos. Ele, desde o primeiro momento, se manifestou contra esse tipo de comportamento.
Muito bem, só antes de fazer a pergunta aqui para o Flávio, avisar o nosso telespectador, quem está chegando agora, a gente tem o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro daqui a pouquinho, às 14h, na Polícia Federal. Nós começamos o grande debate com a nossa equipe que está na sede da Polícia Federal. O nosso repórter disse que o presidente costuma chegar antes e, é claro, se ele falar no quebra-queixo, é o que a gente chama, chegando a PF, nós vamos trazer aqui ao vivo, então, a fala do ex-presidente. Flávio, Marcos Duval está ou não encrencado? Eu não tenho dúvidas, Lu, porque além desses delitos, em tese, que o Caio mencionou, ele ainda pode responder por divulgação de informação confidencial. É outro delito que existe e que é tipificado e que ele pode também ser acionado. Cada vez mais esse senador Duval se enrola. O que eu quero ressaltar, entretanto, é que é preciso que a Polícia Federal entenda se há ou se não há o envolvimento e qual a dimensão ou o grau desse envolvimento do ex-presidente com o que Duval vem afirmando. Porque até então nós não temos como concluir. Até a apresentação da conclusão do relatório da Polícia Federal, nós estamos na dúvida. Indúbio pro réu, nós sabemos disso, indúbio pro acusados, mas a investigação é que dirá se há ou se não há o envolvimento do ex-presidente com essa situação. Quanto a Duval, eu não tenho dúvidas que ele será efetivamente implicado e responderá pelas suas ações. Não é? Lembro também que, apesar de ser senador, porque sempre vem esse tema à tona também, nós não estamos falando de um fato relacionado e acobertado pela imunidade parlamentar, viu, Lu? Porque pode ser que se volte esse tema na pauta. Não é um ato relacionado às atividades parlamentares. E aí você esbarra no limite das imunidades parlamentares. Então, sim, eu acho que Duval está bem complicado nesse caso.